Bem, pessoal, a BTC segue volátil, muito nervosa, aguardando a abertura dos futuros de Nasdaq e Dow Jones, que vai acontecer por volta das 20 horas aí do Brasil, desse domingo. Agora aqui na Espanha, 21 horas e 28 minutos, no Brasil, 17 horas e 28 minutos. A BTC agora em 37.676, 37.600 e pouco. Vocês vejam que, apesar dessa volatilidade, a BTC segue respeitando essa camada de suporte aqui, essa camada congestional, que foi o ponto de inflexão dessa queda. A BTC segue rumando em direção à VWAP mensal, que está em 40.300 por ali. E esse candle que se formou agora no 12 horas é um doji, que muito provavelmente vai promover uma explosão ascendente em direção a 40.300. A BTC agora, no finalzinho de domingo, fica totalmente à mercê da abertura dos futuros de Nasdaq e Dow Jones, mas é muito provável que a BTC encontre aqui em 40.300 um ponto de inflexão, uma resistência para formar talvez mais uma perninha para esse grande W aqui que ela deve estar desenhando, e aí sim se desdobrar numa pernada impulsiva mais ampla, que vai levá-la justamente à faixa, a um target entre 80 e 100 mil dólares. Nos fatos, o que chamou a atenção essa semana foram as farpas trocadas entre o Jack Dorsey, o fundador do Twitter, que deixou o cargo de CEO há poucos dias para se dedicar ao Web3, às blockchains, e o outro bilionário Mark Andreessen, o fundador do Netscape, um dos primeiros navegadores lançados na embrionária web centralizada no começo dos anos, final da década de 90, começo dos anos 2000, e ambos bilionários resolveram trocar farpas sobre o futuro da Web3. Um afirma que as Venture Capital, essas empresas de investimento em startups, de capital de alto risco, estão centralizando o poder supostamente democrático da Web3, em que boa parte das decisões são tomadas com base na quantidade de tokens que o titular possui. O outro tem uma visão diametralmente oposta, mas enfim, todos concordam que a Web3 vai substituir a web centralizada tal qual nós conhecemos. As farpas trocadas, e uma delas é justamente sobre esse poderio da polarização de boa parte dos tokens da Web3 nas mãos de poucas Venture Capitals, que vão acabar polarizando o poder de decisão dentro das blockchains. Mas a vocação da riqueza é acabar sendo polarizada nas mãos de poucas pessoas e entidades. O que está acontecendo no mercado agora é um verdadeiro darwinismo mercadológico. Muitos holders, achando que a gente vai entrar no inverno cripto, estão entregando o seu patrimônio cripto por um valor ínfimo, sabendo que isso aqui vai valer trilhões, mesmo a gente demonstrando e alertando que isso aqui vai valer trilhões em muito pouco tempo, mas ainda há quem insista numa suposta bolha, num suposto inverno cripto, que não vai vir. Na verdade, a gente está presenciando uma das maiores transferências de riqueza desse século. Essa web centralizada tal qual nós conhecemos não vai mais subsistir em pouco tempo. Um dos twitters do Jack Dorsey foi justamente sobre a ICP, né? Que é uma blockchain voltada justamente para o armazenamento, para substituir essa força computacional da web centralizada por um armazenamento, por clouds descentralizadas. Eles justamente estavam discutindo a alta concentração de tokens nas mãos de poucos holders, mas isso é uma discussão que remonta à própria história da riqueza no planeta. A vocação polarizadora da riqueza, do patrimônio, ela tem a ver com a própria natureza humana. Não tem como evitar que a riqueza acabe polarizada nas mãos de poucos, mesmo na Web3, em que essa riqueza inicialmente foi proposta com
com uma densidade descentralizada, né, diluída, mas acaba criando polos de alta concentração de tokens nas mãos de poucos entes ou pessoas. Isso é inevitável, é a vocação da riqueza, sempre ficar polarizada nas mãos de poucos entes ou pessoas. E essa discussão é etérea, não tem sentido nenhum. Na minha opinião, isso não afasta e nem advoga contra a Web3, só reafirma o caráter e a vocação da riqueza de ser concentrada pela própria natureza da riqueza. Então não há o que discutir nisso. A Web3 é simplesmente o resultado das decisões dos titulares dos tokens, que, se tiverem sendo eventualmente polarizados nas mãos de um ente ou de poucos entes, é só uma vicissitude da própria riqueza, que tem essa vocação polarizadora e acaba fatalmente ficando concentrada nas mãos de poucos entes ou pessoas. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Tá muito volátil, a gente tem que aguardar a abertura dos futuros de Nasdaq e Dow Jones. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.